Fala, nerds da mente! Hoje o diagnóstico é ficção. Antes de começar, já se inscreve no canal, porque aqui a gente analisa a mente por trás dos personagens que marcaram gerações. E já comenta aqui embaixo: Palpatine era um gênio político, um manipulador absoluto ou personagem que melhor entendeu o lado sombrio da mente humana? Quando a gente pensa em Palpatine, é fácil imaginar que o maior poder dele estava na força, na política ou na crueldade. Mas eu acho isso superficial. O verdadeiro poder de Palpatine nunca foi só destruir inimigos. Foi entender pessoas. Foi perceber antes de todo mundo que quase ninguém cai por pura maldade. As pessoas caem por medo, por carência, caem por ressentimento, por desespero, porque não suportam a própria impotência. E justamente por isso que Palpatine é tão perigoso, porque ele não manipula apenas fatos, ele manipula dores, ele manipula vulnerabilidades, ele manipula aquilo que a pessoa tenta esconder até de si mesma. Palpatine é o grande arquiteto da queda da República, da destruição da Ordem Jedi e da transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader. Mas o mais assustador nele é que ele nunca parece precipitado. Ele não tem pressa emocional, ele não explode, ele não age como alguém dominado pelos impulsos. Ao contrário, ele age como alguém que compreende que seres humanos raramente tomam decisões baseadas apenas em princípios. Na hora decisiva, quase todo mundo decide a partir de medo, afeto, humilhação, insegurança, vaidade ou desejo de preservar alguma fantasia pessoal. Palpatine entende isso. Ele observa o conflito interno do outro, espera o momento certo, alimenta a tensão e depois oferece uma narrativa capaz de transformar a fraqueza em escolha. Quando a pessoa acha que decidiu sozinha, ela já foi empurrada há muito tempo. A grande tese desse vídeo é a seguinte: Palpatine não é só um vilão sedento por poder. Ele é a encarnação da manipulação psicológica baseada em leitura precisa das fragilidades humanas. Ele entende melhor do que quase qualquer personagem da saga 5 coisas fundamentais: o medo da perda, o ressentimento acumulado, a necessidade de reconhecimento, a intolerância à impotência e a sedução do controle total. Os Jedi acreditam que a disciplina e autocontrole bastam para manter alguém no caminho certo. Palpatine percebe algo mais profundo. Quando o sofrimento não é compreendido, o poder se torna irresistível. E é exatamente aí que ele vence. O medo em Star Wars não é apenas uma emoção qualquer. Ele é o motor central de muitas quedas. Os Jedi falam do medo como algo a ser evitado, vigiado, controlado. Palpatine faz algo muito mais eficaz. Ele valida o medo do outro e depois oferece uma saída. Isso parece simples, mas é devastador. Porque quando alguém está sofrendo de verdade, ele não quer apenas ouvir uma regra moral abstrata. Ele quer alívio, segurança, promessa. E foi isso que Palpatine ofereceu a Anakin. Anakin não queria se tornar um monstro. Ele queria impedir a perda, impedir a morte, impedir a sensação insuportável de não conseguir salvar quem amava.
E Palpatine percebeu isso como uma precisão cirúrgica. Ele não começou seduzindo Anakin com ideologia. Ele começou oferecendo compreensão. Começou se posicionando como alguém que via a dor que ninguém mais parecia reconhecer. Esse ponto é crucial. Os manipuladores realmente perigosos quase nunca começam impondo. Eles começam entendendo, começam parecendo os únicos capazes de enxergar aquilo que todo o resto do mundo tratou com frieza, rigidez ou julgamento. Palpatine oferece acolhimento estratégico antes de oferecer corrupção. Isso torna sua sedução muito mais poderosa, porque ninguém entra no lado sombrio achando que está entrando no próprio lado sombrio. A pessoa entra achando que finalmente encontrou alguém que a compreende. Mas o medo não é a única matéria-prima de Palpatine. Ele também trabalha com ressentimento. E ressentimento é uma força psíquica extremamente poderosa. É quando a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a exigir compensação. Anakin se ressente do Conselho Jedi. Ele se ressente da desconfiança, de ser usado e ao mesmo tempo contido. Ele se ressente da humilhação de estar tão perto do reconhecimento e ainda assim ser mantido sob suspeita. E Palpatine não tenta acalmar esse ressentimento. Ele faz algo muito mais sofisticado. Ele organiza o ressentimento em narrativa. Ele ensina Anakin a interpretar sua dor como sinal de lucidez. Faz sua raiva parecer percepção. Faz sua revolta parecer injustiça. Faz sua arrogância parecer consciência da própria grandeza. Esse mecanismo é profundamente humano. Muitas pessoas não colapsam porque simplesmente querem destruir. Colapsam porque passam a acreditar que foram diminuídas, traídas, impedidas de ocupar o lugar que mereciam. O ressentimento tem essa capacidade de transformar sofrimento em reivindicação de poder. E quando isso acontece, a pessoa para de buscar a verdade, para de buscar reparação narcísica. Ela já não quer compreender a realidade, quer compensar a ferida. Palpatine entende isso e usa isso como ninguém. Existe ainda um outro ponto central. Palpatine entende que o desejo de controle quase sempre nasce da angústia. Muita gente interpreta a busca por poder como simples maldade, mas isso é uma leitura rasa. Em muitos casos, a necessidade de controlar tudo nasce do medo do caos, do horror à dependência, da incapacidade de tolerar vulnerabilidade, da recusa em aceitar limite. Palpatine compreende que a mente humana suporta muita dor, mas suporta muito mal a impotência. Anakin não suporta não conseguir salvar. Não suporta amar sem garantia. Não suporta a possibilidade de perder sem poder fazer nada. E Palpatine oferece justamente a fantasia mais sedutora de todas. A ideia de que com poder suficiente você nunca mais precisará sofrer aquilo que teme. Essa promessa é falsa, mas é psicologicamente brilhante, porque ela conversa com uma parte muito primitiva da mente. A parte que acredita que o sofrimento existe porque nos faltou controle. A parte que imagina que se fôssemos fortes o bastante, nunca mais seríamos feridos. Palpatine vende onipotência como cura para o desamparo. Isso é uma fórmula quase perfeita de corrupção. Porque quando alguém acredita que controlar tudo é a única forma de não sofrer,
já está a um passo de justificar qualquer violência. Mas Palpatine não vence apenas porque entende indivíduos. Ele vence também porque entende sistemas. E aqui aparece uma das dimensões mais brilhantes do personagem. Ele entende que identidades rígidas produzem sombras violentas. Os Jedi acreditam em ordem, disciplina, controle e desapego. Em teoria, isso parece nobre, e em muitos aspectos é mesmo. Mas existe um problema aí. Toda identidade rígida demais empurra partes humanas para a sombra. Quando um sistema exige pureza emocional quase impossível, ele não elimina o conflito, só faz o conflito descer para o subterrâneo. E Palpatine percebe isso com clareza. Ele entende que a Ordem Jedi treina contenção, mas muitas vezes falha em acolher complexidade emocional real. Os Jedi falam contra apego, mas não resolvem o terror da perda. Falam contra a raiva, mas não sabem metabolizar humilhação. Falam de serenidade, mas oferecem pouco espaço para a ambivalência humana. E é exatamente nesse ponto cego que Palpatine entra. Ele se torna a voz que legitima aquilo que foi reprimido. Ele fala com um lado ferido, com um lado frustrado, com um lado ambicioso, com um lado revoltado. E é isso que o torna tão eficaz. Palpatine não cria o conflito interno. Ele explora o conflito que já estava lá. Talvez um dos aspectos mais subestimados do personagem seja que ele entende a vaidade moral dos bons. A República acredita ser civilizada. Os Jedi acreditam ser sábios. O Senado acredita defender estabilidade. E, enquanto todos sustentam essa autoimagem elevada, Palpatine ocupa silenciosamente o centro do sistema. Ele entende que instituições não caem apenas porque são atacadas de fora. Elas caem porque acreditam demais na própria integridade e deixam de perceber o mal operando de forma elegante, gradual e legitimada pela linguagem da ordem. Palpatine não se apresenta como tirano, ele se apresenta como a solução. Ele não aparece prometendo destruição, ele aparece prometendo estabilidade. E essa é uma observação duríssima sobre a mente humana e sobre política. Muitas formas de autoritarismo crescem não apesar do medo coletivo, mas por causa dele. Quando uma sociedade está cansada, ansiosa, polarizada e insegura, ela começa a desejar ordem acima de liberdade, segurança acima de complexidade e decisões rápidas acima de reflexão. Palpatine entendeu esse mecanismo cedo demais e os Jedi perceberam tarde demais. A relação dele com Anakin é a maior prova disso tudo. Palpatine não trata Anakin apenas como um jovem promissor. Ele o trata como alguém especial, incompreendido e destinado a algo maior. Isso é decisivo porque alimenta duas necessidades humanas profundas: pertencimento e excepcionalidade. Quando alguém se sente emocionalmente isolado, qualquer figura que ofereça reconhecimento diferenciado ganha um poder psíquico imenso. Palpatine não compete com Obi-Wan em moralidade, compete em intimidade emocional. Enquanto Obi-Wan orienta, Palpatine infiltra. Obi-Wan ensina dever, Palpatine valida desejo. Obi-Wan tenta conter,
Palpatine oferece sentido. E para uma mente em sofrimento, muitas vezes quem oferece sentido vence quem oferece regra. A cena da ópera, quando ele conta a história de Darth Plagueis, talvez seja uma das cenas mais sofisticadas de manipulação psicológica de toda a saga. Ali, Palpatine não ameaça, não força, não pressiona. Ele faz algo muito mais inteligente. Ele introduz uma ideia proibida exatamente quando Anakin está mais vulnerável. A história de Darth Plagueis, o sábio, não é apenas uma curiosidade sobre o Sith. É uma isca psíquica. Palpatine apresenta a possibilidade de vencer a morte como se estivesse apenas compartilhando conhecimento. Mas, na verdade, ele está tocando diretamente o ponto mais sensível da mente de Anakin, o medo de perder Padmé. Ele não diz explicitamente, venha para o lado sombrio. Ele sugere algo muito mais eficiente. Talvez exista uma forma de você não sofrer aquilo que mais teme. E é assim que muita gente é capturada por ideias destrutivas. Não por brutalidade inicial, mas pela promessa de abolir a dor. Palpatine também domina a psicologia coletiva. Ele sabe usar crise, guerra, polarização e exaustão social para concentrar o poder. Pessoas cansadas aceitam medidas que em tempos normais pareceriam inadmissíveis. Sociedades com medo toleram erosão ética desde que isso seja vendido como proteção. Palpatine fabrica o conflito e depois aparece como liderança forte. Ele cria a doença e se apresenta como remédio. Esse padrão é extremamente realista. Quando grupos inteiros se sentem ameaçados, a capacidade crítica diminui, a necessidade de ordem aumenta e a tolerância à ambiguidade desaba. É nesse cenário que líderes manipuladores prosperam. Palpatine não domina só pessoas, ele domina atmosferas emocionais inteiras. E a queda dos Jedi deixa isso ainda mais nítido. A ordem não cai apenas por inferioridade estratégica. Cai porque subestima o adversário em nível psicológico. Os Jedi sabiam lutar, mas não sabiam ler a infiltração subjetiva do medo da política, da burocracia e da dúvida. Identificavam a escuridão como presença mística, mas falhavam em reconhecê-la como engenharia emocional e institucional. Palpatine foi mais paciente, mais adaptativo e mais atento às vulnerabilidades de cada peça do tabuleiro. Isso torna sua vitória muito mais perturbadora, porque mostra que sistemas inteiros podem ruir quando entendem pouco da própria mente. No fundo, Palpatine funciona tão bem como personagem porque revela algo profundamente desconfortável sobre nós. Nós gostamos de imaginar que o mal sempre virá com um rosto monstruoso, uma estética grotesca, uma intenção explícita de maldade. Mas muitas vezes ele chega com voz calma, discurso racional e promessas de proteção. Ele obriga a gente a encarar que a inteligência sem ética vira instrumento de dominação, que leitura refinada do outro, sem consciência moral, vira exploração, que sofrimento não elaborado pode ser convertido em submissão ao poder. Se a gente for ainda mais fundo, Palpatine funciona quase como um arquétipo. Ele representa a parte da mente que acredita que sentir é fraqueza, que depender é humilhação
e que controlar tudo é a única forma de não ser destruído. Nesse sentido, ele não é apenas um personagem externo. Ele encarna uma possibilidade interna humana, a transformação da inteligência em manipulação, da dor em dominação, do medo em tirania e da vulnerabilidade negada em crueldade organizada. Ele é fantasia do poder sem limite, mas também o preço psíquico dessa fantasia, porque ninguém precisa controlar tudo já perdeu algo essencial: a capacidade de conviver com incerteza, perda e fragilidade. Talvez então a pergunta mais interessante não seja como Palpatine destruiu tudo. Talvez a pergunta certa seja: por que tanta gente estava psicologicamente pronta para entregar a ele exatamente o que ele queria? Anakin entregou por medo. O Senado entregou por insegurança coletiva. A República entregou por exaustão. E os Jedi perderam porque acreditaram que disciplina bastava, onde na verdade faltava compreensão profunda da alma humana. Palpatine entendeu uma verdade brutal. O ser humano não cai apenas por ignorância, cai por conflito interno não elaborado. E talvez seja por isso que ele assuste tanto, porque ele não parece impossível, ele parece plausível, ele parece o tipo de força que sempre pode emergir quando medo, vaidade, ressentimento e desejo de controle encontram inteligência sem consciência. E é exatamente nesse ponto que Star Wars deixa de ser só entretenimento e vira espelho. Se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual personagem você quer ver no próximo vídeo. Anakin, Yoda ou Código Jedi? Escreve nos comentários, porque os mais pedidos vão virar os próximos roteiros aqui do canal. E lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.